Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Botijões menores, econômicos e convenientes. Olá, muito bom dia. No Acre são 6 horas mais 14 minutos. Já está no ar mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje, quarta-feira, 1º de junho de 2016. Para você que já está acompanhando a TV Rio Branco, Canal 8 SBT, a partir de agora, muita notícia, muita informação, tudo aquilo que movimentou o Acre, o Brasil e o mundo. Você confere a partir de agora aqui na telinha da sua TV Rio Branco, Canal 8 SBT. Bom dia para você que está em casa, para você que está trabalhando ou para você que está saindo aí do seu plantão, saindo do seu trabalho. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Bom dia também para o meu companheiro de bancada, Vanglésio Braga. Bom dia, Vanglésio. Bom dia, Tião. Bom dia para você que está em casa. E olha, o mês junho já começa com a variação um pouquinho no tempo, viu? Segundo os meteorologistas, a previsão é do tempo que fique entre 22 e a casa dos 33 graus. Hoje o tempo amanheceu limpo, mas há possibilidades também de um período de nuvens pesadas, ou seja, vem chuva por aí no interior do estado. Mas veja o que é destaque hoje no Bom Dia Rio Branco. Hoje você vai ver que a polícia cumpre mandado para localizar corpos de casal. Os dois estavam desaparecidos desde o mês de agosto de 2015. E após horas de busca, a polícia encontrou os restos mortais do casal, enterrados em um terreno no bairro Belo Jardim, na capital. O acusado desse crime, desse brutal homicídio, confessou o crime e deu detalhes de como tudo aconteceu. Você vai ver também que um mototaxista é atraído em emboscada e alvejado com 6 tiros de pistola. Esses são os nossos destaques. Hoje é quarta-feira, 1º de junho. O Bom Dia Rio Branco está no ar e nós voltamos em 30 segundos. O Acre são 6 horas mais 16 minutos. Já voltamos em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo desde já a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as matérias que serão exibidas no Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode revê-las acessando o nosso portal na internet, www.oriobranco.net. Relembrando ainda que o jornal O Rio Branco já está nas bancas desde as 5 da manhã. E a gente abre esse primeiro bloco de notícias do Bom Dia Rio Branco, mostrando um crime macabro que aconteceu aqui na capital. A polícia cumpriu mandados para busca para localizar, na realidade, corpos de casal que estavam desaparecidos desde agosto do ano passado. Quem tem os detalhes é Paulo Roberto. Manhã de terça-feira, Rua Apocalipse, Belo Jardim 1, investigadores da 2ª Regional de Segurança Pública da Polícia Civil cumpriam um mandado de busca e apreensão nessa casa. Os policiais buscavam localizar corpos de 2 pessoas que estavam desaparecidas desde agosto do ano passado, já que as investigações apontaram que Márcia Maria Cunha de Carvalho, 34, e Osivaldo Tavares de Mendonça, 36, foram assassinados e enterrados nesse quintal pelos seus agressores. A irmã da vítima relatou o sofrimento que a família vem enfrentando. Meses de angústia, de tristeza, de choro, todos os dias minha mãe está se acabando. Cada dia que passa minha mãe está se diminuindo mais, eu vejo a hora chegar o dia de não ver mais ela, porque é muita angústia por ela não ter uma resposta, né? Mas eu coloquei esse propósito na mão do Senhor. E eu sei que Deus vai revelar, aonde tiver, do jeito que tiver, o Senhor vai ter o poder de vir revelar. Vou na delegacia sempre, converso sempre com o investigador, procuro saber algo. E até hoje a gente ainda não teve nenhuma resposta concreta. Muitas denúncias, muitas coisas que dizem que está aqui, está ali,
Mas eu creio que a última resposta vem do Senhor. Sandra Maria informou que a irmã foi vista com o companheiro pela última vez na noite do dia 29 de agosto de 2015, data em que desapareceram. Segundo ela, o fato foi comunicado pelos filhos de Márcia Maria. Sandra lamenta a situação dos 6 filhos menores que a irmã deixou. Os filhos chegaram na minha casa dizendo que eles tinham ido na minha casa à noite. Se eles estavam lá em casa, se eles tinham aparecido. Eu falei que não tinham aparecido, que ninguém sabia de nada, né? E aí até hoje ninguém tem resposta, ninguém sabe de nada, ninguém viu. A última resposta que eu tenho é só do investigador, que quando eu vou lá sempre ele tem algo e me fala, mas é investigação, né? A gente faz buscas para tentar localizar os corpos ou ainda indícios que esses corpos tenham sido sepultados nesse local, enterrados, ocultados. A polícia seguia escavando o local, onde, segundo uma testemunha, o casal foi enterrado após serem mortos. Não demorou muito para os policiais localizarem cabelos que foram recolhidos pelos peritos do Instituto de Criminalística do Estado para análise, o que reforçou ainda mais a suspeita dos agentes que ali pessoas haviam sido enterradas. Todo o material orgânico, biológico que tenha sido localizado, ele vai ser encaminhado para as análises forenses, no caso até mesmo para confrontamento de exame de DNA. E ainda dando continuidade a esse caso, depois de horas de busca pelo corpo do casal, pelos corpos do casal, a polícia encontrou os restos mortais enterrados em um terreno no Belo Jardim. Paulo Roberto conta esses detalhes. Muito embora a polícia não tenha localizado os corpos no local indicado pela testemunha, mas encontrou evidências suficientes para prender Jason Ferreira de Paiva, 28 anos, dono da residência, que, segundo as investigações e depoimentos dessa vizinha, que morava na casa em frente na época dos fatos, ele teria matado os 2 enterrados no quintal. Jason Ferreira contou como matou os 2 e o que fez com os corpos depois. Eu matei todos os 2, primeiro matei o cara e depois matei a mulher para desandar as testemunhas, porque eles entraram lá, eu tava drogado e eles pensaram que eu tava dormindo, tá ligado? Por que eles entraram lá? Eles queriam amar, porque eu cheguei com ele, é o maior ladrãozinho, aquele bicho lá, pô. Aí ele pulou lá dentro, eu tava dormindo, eu tava até caído do pó, só até lá no momento dele. Quando eu peguei ele, a mulher quis se apatear, depois passei o sal nos 2. Como foi que você matou eles 2? Machado. Você fez o que com o corpo? O corpo eu desandei. Pra onde você jogou? Onde? Sumiu. Você chegou a enterrar Ele lá comigo lá, depois, enfim, os homens estavam andando muito por lá, eu saquei dele linha com eles, e agora já foi. Ele parecia não demonstrar arrependimentos pelo crime o qual está sendo acusado, já que, segundo a polícia, Jason Ferreira já matou outras 2 pessoas. Chega aí, mas sabe que eu não tenho mais nada, não. O Jason, como foi que aconteceu no dia lá? Eu tava dormindo, eles pensavam que eu tava dormindo, entendeu? E eles eram acostumados a ir lá, pô, e tal, nós tomávamos e tal, e me enquadravam direto, dozinho, não sei o quê. Aí eu já puxei cadeia com ele. E ele me incitava que nos roubos que ele fazia, ele esperava a pessoa dormir, entendeu? Às vezes, se o cara moscasse com a porta, ele ficava debaixo da cama e tal, não aconteceu nada. Aí nesse dia, né, eu até cara pensando que eu tinha de dormir, pô. Eu tinha acabado de abarcar o teco no pó e eu tava na motivo, eu apaguei as luzes e tal. Aí foi na hora que eles moscaram, tá ligado? Aí eu peguei e passei o sal nos 2. Ele também não sabia que a sua mulher foi quem me informou todas as pistas para a polícia. Testemunho não seria que é, não. Eu estou dizendo assim, que suspeito de testemunho da minha vizinhança, não. Que meus vizinhos nasceram de boa. Agora, não sei o que foi que pegou. O acusado encerrou a entrevista afirmando que jamais a polícia iria localizar o que sobrou dos corpos. Deixei por lá, por causa lá, o horrorizado, na hora do momento da raiva, na horrorizada, eu disse, vou tocar essa desgraça por aqui mesmo. Passou um dia, é o seguinte, aí o movimento de polícia, isso e aquilo outro, e não pular lá dentro, eu digo que isso é investigação que eu estava ali embaixo. Aí tu enterrou no mesmo dia, não, gente? Mesmo dia. Mesma noite, mesma noite. Só eu mesmo. Levou quanto tempo? Só eu mesmo, então uma hora. Como você viu aí, a gente exibiu na hora, né, a reportagem em que o acusado confessa o crime. Mas agora você vai ficar sabendo como, após horas de buscas, né, como que a polícia encontrou os restos mortais do casal. Paulo Roberto. Ao confessar o crime para a polícia, Jason Ferreira de Paiva relatou que retirou os corpos do local, ateou fogo e que havia jogado os restos mortais em Igarapé da região, o que não convenceu os investigadores, que iniciaram as buscas pelos ramais existentes na localidade. No final da manhã,
Os agentes encontraram os restos mortais do casal dentro de um camburão no quintal da residência do irmão do acusado, na Travessa do Pescador, também no Belo Jardim 1. A gente localizou aí esses restos mortais, né, que indicam, a priori, toda a dinâmica de investigação, seja das duas vítimas. Aqui nós fazíamos buscas e agora a gente vai estar aí procedendo a todo o encaminhamento para fins de prisões daqueles que tenham cometido esse crime. De acordo com o delegado Cleilton Videira, o irmão de Jason, Erlândio Ferreira de Paiva, também participou da retirada dos corpos do quintal da casa dele. Lândio, como é conhecido, conseguiu fugir quando os policiais chegaram em sua residência. Ele também será autuado pelo crime de ocultação de cadáveres. A primeira informação é essa, então a gente agora vai estar diligenciando aquilo que for de prisões para serem decretadas, a gente vai estar pedindo do judiciário e também fazendo os flagrantes que têm que ser realizados também. O delegado destacou o empenho dos policiais, que não mediram esforços para a elucidação do desaparecimento de Márcia Maria e Osivaldo Tavares, nesses 9 meses de investigação, até o desfecho final na manhã de terça-feira, com a localização dos restos mortais do casal. A gente esteve trabalhando nesse crime já há algum tempo, já há bastante tempo, e a gente chega hoje num resultado de esclarecimento de materialidade dele. Agora também a gente vai aí encaminhar todo aquilo que tenha sido apurado ao judiciário e dar o deslinde final a ele. São 6 horas mais 24 minutos. Eu já começo destacando e parabenizando o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estiveram aí nas buscas a esses corpos desaparecidos há cerca de 9 meses. É mais um caso que a polícia investigou e que a polícia está dando respostas para a sociedade. Muitas vezes a gente acredita que caiu no esquecimento, mas a polícia não para de trabalhar, portanto, parabéns. O que se sabe também desse caso é que tratava-se de um casal que tinha envolvimento com drogas, era dependente químico, usavam algum tipo de substância. E estavam devendo nessa boca um determinado valor referente a entorpecentes que haviam comprado fiado, haviam comprado para pagar depois e não retornaram mais para pagar a dívida. Depois, resolveram voltar para fazer uma nova compra e aí sim foram recebidos pelo assassino da maneira que foram recebidos. Um crime extremamente brutal e que, como você viu aí na reportagem de Paulo Roberto, nessa série de reportagens que exibe, que mostra todo o desenrolar desse caso, o acusado não demonstra nenhum sinal de arrependimento, né, Vanglés? Ele até sorri para as câmeras e explica como tudo aconteceu. É verdade, Tião. E vale salientar que foram 9 meses de trabalho, né? Já vai quase que completar aí um ano. Então, realmente, a polícia está de parabéns, todos os investigadores, para elucidar mais um caso de assassinato. Dessa vez, duplo, né? Duplo assassinato que aconteceu, então, com esse casal. Nós sabemos, né, da situação vulnerável que muitas pessoas vivem, né, em nossa cidade com a questão do tráfico de drogas. Mas é um caso que agora já está na mão da justiça e a justiça então tem que fazer então a sua parte para fazer então o julgamento necessário deste acusado. Vale lembrar que o Bom Dia Rio Branco continua agora e quer saber a sua opinião sobre essa série de reportagens que mostramos. Afinal, é um crime macabro que com certeza chocou muita gente. Nas redes sociais, muita gente comentou e também nos sites de notícias. E nós queremos saber a sua opinião. Ligue para o telefone 9999-8066. Lembrando que você deve colocar então o número 1 à esquerda do seu visor do telefone celular. Ligue para a gente, a nossa linha telefônica está aberta. Você pode opinar, você pode comentar sobre esse crime que com certeza teve uma grande repercussão em toda a nossa sociedade. Tião. O que você acha que leva a pessoa a praticar um homicídio dessa natureza? Ele matou 2 pessoas, enterrou no terreno da sua residência, da sua casa, e posteriormente, quando ficou sabendo que a polícia estava de posse de mandados de busca para fazer aí uma escavação no terreno, ele imediatamente retirou os restos mortais, escavou novamente, queimou, ateou fogo no que ele encontrou ainda depois de 9 meses e jogou dentro de um camburão, dessa vez no terreno do seu irmão. É muita... não tem nem palavras para descrever
o que uma pessoa dessa é. E é você que está em casa que vai descrever agora. 999998066 é o nosso telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria José. Maria José, você fala de que bairro? Cadeia Velha. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Bom dia para todo o pessoal do bairro Cadeia Velha. Você acompanhou aí a série de reportagens onde um casal Sim. foi assassinado, os corpos foram enterrados, depois o assassino acabou fazendo uma escavação, retirando os restos mortais para tentar dificultar o trabalho da polícia. O que você acredita que leva uma pessoa a praticar atos dessa natureza, Maria? É um doido. Ele não devia ser preso, ele devia ser morto, porque ele está muito feliz. Está muito feliz por ter matado 2 pessoas. E ele, açaí que ele já matou outras 2. No dia que ele for solto, ele vai continuar matando, porque para ele é uma alegria, uma felicidade matar as pessoas. Um homem desse é um monstro. É um monstro, esse aí não pode ser solto nunca. Então entrega para a população, que a população dá cabo dele. Porque não pode estar solto um homem desse aí. Quando for amanhã ou depois, aí está solto. Vai matar outro. Olha a cara do imundiça, não é? Rapaz, dá muita raiva. A gente tem uma família grande, a gente pede a Deus, porque Deus vai cuidar desse daí. Se ninguém cuidar, Deus vai fazer o que for necessário para ele. Esse daí ou tem que ser morto ou ter uma prisão perpétua. Essa é a minha oportunidade. Tá certo, Maria José, muito obrigado pela sua audiência, principalmente pela sua participação. E você que está em casa, continua ligando e continua participando. Você observa aí nas imagens, esse é o acusado, esse é o homem que, segundo a polícia, e segundo ele mesmo, até porque ele confessou o crime, ele matou um casal, ele matou 2 pessoas, em seguida enterrou os corpos no seu terreno, no terreno da sua casa, e depois reescavou, retirou os restos mortais, queimou. Então ele responde não só pelos homicídios, né, Vanglésio, mas também, como disse o delegado durante a reportagem, por ocultação de cadáver. O semblante, né, do acusado diz tudo. Mas tem mais alguém na linha que vamos falar agora, ao vivo, no Bom Dia Rio Branco. Alô, bom dia, com quem eu falo? Alô, bom dia, aqui é a Arely. De onde você fala? Falo aqui da Conquista. Do bairro Conquista. Um bom dia a todos do bairro Conquista. Então você viu aí essa série de reportagens, né? 3 reportagens sobre esse crime macabro que aconteceu ali por volta nas imediações do Belo Jardim. O que você tem a dizer sobre este caso, hein? Então, diferente da opinião da outra telespectadora, eu acho que esse cara, ele não é um monstro. Ele é ciente do que ele faz, consta que ele planejou, não é? Que ele retirou os corpos, tentou queimar. Então, uma pessoa dessa, ela tem ciência do que faz. O que é preciso mudar, que a gente trabalha nessa tecla há muito tempo, são as leis. A legislação do nosso país é toda errada. Quer dizer, a polícia tem todo o trabalho de prender, e aí a justiça solta, tem aquela confusão, todo mundo se revolta. Então, a população, ela não gosta de brutalidade, ela não quer revidar, ela não quer pegar um bandido, mas a vontade que a gente tem é de fazer justiça. Então, assim, a raiva é tão grande que a gente quer fazer alguma coisa e não pode. É essa a minha opinião. Obrigado pela sua participação. Volte sempre que puder aqui ao Bom Dia Rio Branco. Faça com que essas 2 telespectadoras, né, acabaram ligando, opinando aqui. Já tivemos 2 opiniões diferentes. Queremos saber a sua opinião. Nós mostramos, então, uma reportagem desse crime macabro, né, que com certeza repercutiu e muito, e vai ter ainda a semana para repercutir aqui em nossa cidade, em que um homem está sendo acusado de duplo assassinato. Um casal que era consumidor de drogas. São 6 horas mais 32 minutos. Você que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, passa a ligar, tenta ligar, 9999, mais um 9 você adiciona, 8066, você dá aqui ao vivo a sua opinião. Você que liga o seu televisor agora, nós estamos mostrando o caso de um casal que foi assassinado. Pedi para o Neto, o competente Neto, recuperar a imagem do casal. Aquela imagem onde aparece as 2 vítimas desse brutal homicídio ali na região do Belo Jardim. Para você que está em casa, para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, o Bom Dia Rio Branco, lembrando que estamos ao vivo. Tá aí. Esse casal foi assassinado ali na região do Belo Jardim.
Segundo informações, eles eram usuários de droga, de entorpecente, estavam devendo na boca de fumo e na mesma boca que eles deviam, eles retornaram para comprar mais entorpecente e acabaram sendo assassinados pelo traficante. Daqui a pouquinho eu te mostro a imagem do momento em que ele foi preso, onde não demonstra nenhum arrependimento e, pelo contrário, sorri diante das câmeras e atrás das grades. 6h33, mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a dona Iris, do Aeroporto Velho. Dona Iris, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Bom dia a todo o pessoal do Aeroporto Velho. A senhora acompanhou aí as matérias que nós exibimos no Bom Dia Rio Branco de hoje? E o que a senhora acha sobre tudo isso? Oi? O que a senhora acha desse brutal homicídio, desse homicídio macabro que aconteceu ali na região do Belo Jardim? Isso é o Satanás. Isso não é gente não, o Satanás não é um ser humano não, o Satanás, o diabo purinho. É aí é que deveria caber a pena de morte, que eu não sou a favor da pena de morte a matar ninguém. Só que nesses casos assim, não é cadeia não, lá ele vai ter a mordomia dele, de qualquer jeito, mulher para visitar e coisa e tal. E enquanto isso ele fez uma barbaridade daquela com 2 doentes, que é pessoa viciada, doente químico é doente. Certo. Para mim, a minha opinião é essa. Cadeia é pouco para ele. Mesmo que ele pegue 30 anos, ainda é pouco, porque ele fica sorrindo aí na frente das câmeras. Feliz da vida. Enquanto a família está sofrendo, nunca mais vai sair essa massa. Nunca mais, que eu também já sofri, estou sofrendo isso aí, tá? Tá certo, dona Iris, muito obrigado. Não foi dessa maneira, mas de qualquer forma, tiraram. Tá certo, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Você que está em casa, continua ligando e continua participando. Você dá aqui a sua opinião. O nosso telefone está liberado para que você possa ligar 99999-8066. Como bem disse a dona Iris, o pior em tudo isso é a família que sofre e que vinha sofrendo há cerca de 9 meses com o desaparecimento desse casal. Eles foram mortos, enterrados em um terreno ali no Belo Jardim e, posteriormente, o local foi escavado novamente, os restos mortais retirados, levados para uma outra área, foi ateado fogo e escondido dentro de um camburão. Dá a impressão que foi tudo planejado, né, Vanglésio? É verdade. Agora são imagens que chocam, né, entristecem a nós e agora imagine a família, né? Mas tem mais alguém na linha com quem eu falo. Bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Francisco. Francisco, você fala de onde, Francisco? Aqui do Alto Alegre. Do Alto Alegre, um bom dia a todos. E aí, Francisco, o que você tem a dizer, né, sobre esse crime duplo, esse duplo homicídio, né, que aconteceu no Belo Jardim? Bem, como a senhora anteriormente falou, um cara desse, ele não merece, sabe, nenhum tipo de pena, porque é o seguinte, o que esse cara fez aí é uma barbaridade. O mau elemento desse fica tirando as nossas crianças da escola, pai de família de suas casas, viu, com o tráfico de droga. Então, um cara desse aí, sabe, ele não merecia nenhum tipo de pena. Ele merecia ser pego nessa morte, colocado numa cadeira elétrica, e eu acho que isso não seria o suficiente ainda para ele. O cara desse é um verdadeiro monstro, um desgraçado, porque ele fica aí sorrindo. Eu fico indignado com um palhaço desse, fica sorrindo aí para a câmera. Por que ele está rindo? Ele está rindo da própria justiça. Ele sabe que tem brechas aí na lei que defende ele, né? E eu fico indignado. Sinceramente, me falta até palavras na hora. Eu fico realmente indignado com pilantra, safado, bandido, safado desse. Obrigado, Francisco. Vamos ver até onde vai esse sorriso, né? Obrigado. Volte sempre que puder aqui no Bom Dia Rio Branco. Lembrando que nosso telefone já está na tela, você pode ligar aqui e falar conosco ao vivo, emitir a sua opinião, na realidade, a sua opinião sobre esse caso macabro que aconteceu e que repercutiu durante toda essa terça-feira. Nessa quarta-feira, no Bom Dia Rio Branco, nós estamos mostrando agora imagens do caso em que um casal foi duplamente, né, foram assassinados aí por causa de drogas no bairro Belo Jardim, Tião. E você que está em casa, você que acompanha uma outra informação que não foi falada, mas que a gente tem essa informação e a confirmação, o nosso telespectador
que acabou de desligar o telefone, acabou de participar, ele falou a respeito de crianças. E a informação que se tem é que esse casal que foi assassinado no Belo Jardim e posteriormente enterrado, eles deixaram 6 filhos. Além do sofrimento de toda a família, dos pais, fica ainda o sofrimento dos filhos e principalmente que não tem a menor condição e a menor estrutura para sobreviver. Se com os pais, mesmo sendo usuários de entorpecente, já era difícil, imagine agora. 6h38, temos mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Maria da Vila Acre. Márcia da Vila Acre, muito obrigado pela audiência e pela participação. Você acompanhou todas as matérias, né? Acompanhei. O que você acha desse brutal homicídio ocorrido no Belo Jardim, Márcia? Olha, eu vou te falar uma coisa. É tão escaboso, tão triste, é uma coisa que você nunca vê na televisão, aqui na nossa cidade, uma coisa dessa. Um homem desse, na nossa sociedade, com os nossos filhos, com a nossa família, transitando para lá e para cá, sem você saber quem era essa pessoa, né? E você correndo esse risco, porque você está correndo risco, porque não é só ele sozinho também, são vários. Gente, é triste. É uma coisa que não se pode, não dá nem para você falar. A gente sente na alma, na pele, o que está sofrendo essa família, porque é triste demais. Então, essas pessoas que mereciam não estão mais na convivência mais da sociedade, porque é muito humilhante para a família olhar uma situação dessa. Não tenho palavras, eu estou sem palavras, eu estou chocada mesmo, é isso que eu tenho que falar. Viu? E parabenizar a polícia que nunca parou de procurar essas pessoas. Viu? Tá certo, Márcia, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. É um crime que chocou não só a Márcia lá do bairro Vila Acre, mas todo o nosso estado, e quem sabe aí pode ser um crime que venha a repercutir a nível nacional, né? Pelo nível da brutalidade, segundo informações, o casal foi assassinado a golpes de machado, Vanglésio. Foi uma tortura, na verdade, né? Com certeza. Ele deixou 6 órfãos, né? 6. E milhares de pessoas repudiando tal ato, né? Como você está vendo aí nas imagens, Tião, a situação realmente foi bem complicada, né? E muita gente então está ligando para cá, para a nossa produção do Bom Dia Rio Branco. Inclusive já tem alguém na linha e com que vamos falar agora sobre este fato. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o João, do Bujari. João do Bujari. Então, qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Em primeiro lugar, eu queria falar que as pessoas têm que ter muito cuidado, que não só esses dois, é muita família, é muito deles que estão espalhados. Inclusive, tem um tio dele que agora matou um Pedro. Caiu a linha, por favor, retorne aqui ao Bom Dia Rio Branco pelo telefone 99999-8066, Tião. São 6h mais 41. Você que liga o seu televisor agora, nós estamos mostrando aqui no Bom Dia Rio Branco um caso macabro que aconteceu ali no bairro Belo Jardim 1. Esse homem que aparece aí do lado do vídeo, ele é acusado e é réu confesso. Ele confessou para a polícia que matou um casal a golpes de machado. Depois enterrou os corpos. Quando soube que a polícia tinha um mandado de busca para fazer toda a escavação no terreno, já que havia uma denúncia de que ele teria enterrado os corpos nessa região, ele imediatamente escavou novamente, retirou os corpos, ateou fogo e levou para um outro terreno, no caso do irmão dele, botou fogo e depois tentou esconder dentro de um camburão. Mas a polícia vem trabalhando e tinha todas as informações e não foi muito fácil de ele conseguir enganar a polícia, não. Agora ele vai responder, além do homicídio, vai responder também por ocultação de cadáver. Segundo as informações, o casal teria ido à Boca de Fumo comprar mais droga e já tinha uma dívida passada com ele. Chegando lá, ele também não estava em um dos seus melhores dias, com a mente cheia da droga, cheia de entorpecente, e acabou já recebendo o casal a golpes de machado. O que você acha sobre tudo isso? Ligue agora, 99999-8066. Você pode dar aqui a sua opinião, lembrando que estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Rio Branco, Canal 8, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A sua opinião é muito importante nesse momento. Já tivemos várias ligações, várias participações de vários cantos da cidade e agora é você que eu vou ouvir. Alô, bom dia.
Bom dia. Com quem eu falo? Prefiro não me identificar, meu amigo. Certo, você fala de que bairro? Aqui do bairro Placas. Do bairro das Placas. Muito obrigado pela audiência e pela participação, todo o pessoal do bairro das Placas. E o que você acha sobre esse macabro homicídio que aconteceu ali no Belo Jardim? Você acha que essa pessoa é normal? Você acha que ela merece apenas ser presa ou merece outro tipo de pena, como alguns aqui estão falando? Rapaz, para mim, ele deveria pegar a pena de morte. Porque é uma vergonha para o nosso Estado, não só para o nosso Estado, para o nosso Brasil, ou o mundo inteiro. Uma pessoa dessa, psicopata, né? Fazer o que fez com essas duas pessoas, um pai de família. Aí ele de trás das grades tirando onda, que é nem na gira deles, né? Rindo da cara da justiça, porque justiça nós não temos, lei nós não temos. Porque prende hoje, amanhã está solto, né? Eu acho uma barbaridade o que ele fez, porque acho que assim, hoje em dia está muito fácil. Eles têm comida boa na cadeia, tem salário, né? Tudo tem imposto que a gente paga, né? A gente rala aqui só para poder manter uns bandidos desses, né? Porque preso ele está quem morreu. E aquele lá não volta mais. Ele vai ser solto um dia. E ele vai fazer coisas piores. Então eu peço assim às autoridades para pensar um pouco, raciocinar, para mudar essa lei, né? Que não tem nem essa palavra para fazer igual os outros telespectadores que entraram em contato aí com a sua TV, que a gente não tem nem palavra. É muito chocante isso, é muito chocante mesmo. E vem da onde essa lei? Dos políticos. Por que não muda? É porque foi uma pessoa pobre que ele matou, tirou a vida, porque era viciado em droga. Isso não importa. É ser humano, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Nem de um cachorro. Só Deus pode tirar a nossa vida. Tá certo, obrigado pela sua participação. Você que está em casa, você que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, eu vou pedir para o Neto recuperar mais uma vez o trecho, a hora em que ele confessa para a polícia, mas aquele trecho em que ele sorri diante das câmeras e atrás das grades, o que demonstra que ele não tem nenhum problema e não demonstra nenhum arrependimento. A gente vai acompanhar já as imagens para você que está em casa, para você que está ligando o seu televisor agora. Nós estamos falando de um homicídio, de um duplo homicídio que aconteceu ali na região do Belo Jardim. Tá aí. Acompanhe. Vamos botar mais uma vez para ver o que ele fala, a justificativa dele. Aí nesse dia, né, cara, pensando que eu tinha de dormir, pô. Eu tinha acabado de embarcar no técnico no pó e eu tava na motivo, eu apaguei as luzes e tal. Aí foi na hora que eles moscaram, tá ligado? Aí eu peguei o saldo dos dois. Ele também não sabia que a sua mulher foi quem me informou todas as pistas para a polícia. Testemunho não sei quem é, não. Eu tô dizendo assim, que suspeito de testemunho da minha vizinhança, não. Que meus vizinhos nasceram de boa. Agora, não sei o que foi que pegou. O acusado encerrou a entrevista afirmando que jamais a polícia iria localizar o que sobrou dos corpos. Deixei por lá, por causa lá, o horrorizado, na hora do momento da raiva, na horrorizada, eu disse, vou tocar essa desgraça por aqui mesmo. Passou um dia, é o seguinte, aí o movimento de polícia, isso e aquilo outro, e não pular lá dentro, eu digo que isso é investigação que eu estava onde embaixo. Olha o que ele diz. Vou entocar essas desgraças por aqui mesmo. Diz que estava horrorizado, estava aperreado e resolveu se livrar dos corpos, dos cadáveres. E se livrou de uma forma bastante, pode-se dizer, desumana. Ele simplesmente cavou uma cova rasa e enterrou no terreno lá da sua residência, da sua casa, e deixou lá. 9 meses se passaram, ele soube que a polícia tinha um mandado de busca e apreensão para fazer toda uma escavação no terreno. Depois ele retirou o resto, o que sobrou, levou para um outro quintal, tacou fogo e botou em um camburão. E ainda disse que a polícia não ia encontrar, mas parabéns para a polícia, né, Vanglésio? Que conseguiu, ainda que os restos, ainda que mínimo, mas conseguiu encontrar. É verdade, Tião. E a forma fria, né, debochada, como ele fala, né, realmente deixa a gente um pouco indignado, né? Mas tem mais alguém na linha com quem vamos falar agora no Bom Dia Rio Branco. Olá, bom dia, com quem falo? Bom dia, fala com o Zé Paulo do Bujari. Então, o senhor que ligou há pouco, né? Pode comentar então sobre esse caso, qual a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião sobre o assunto é porque, assim, eu vejo muita crítica contra a polícia militar, os policiais civil, essas coisas assim, governo, essas coisas. Eu sou o contrário, eu critico, eu acho que as autoridades maiores,
E tipo juiz, promotor, essas coisas assim, porque você vê um cara desse aí, ele merecia ser lixado em praça pública para todo mundo ver. Que pena não ter pena de morte, porque muitos morreriam inocentes, mas um cara desse não teria o prazer de ver ele ser lixado em praça pública. Porque isso não é cristão não, isso é um monstro. Isso é um cara que deveria ser, tipo foi acontecido aquele caso do Bujari. Um desses daí que merecia fazer a mesma coisa, a população se revoltar e lixar um cara desse. Porque isso não é cristão não, é um monstro, o cara dá debochada das pessoas, ficar rindo. Isso não é coisa de um ser humano, não. Isso é um monstro. Então, meu irmão, eu acho assim, que um cara desse, sabe o que ele deveria acontecer? Ele tem um salário. Um monstro desse, ele tinha que ter um salário para ele estar na casa. Se isso aí caber algum dia um processo, alguma coisa, eu não tenho medo de dizer. Ele merecia ter um salário para ele ficar de casa em casa desse poder judiciário aí, que a polícia prende e eles vão lá e solta. Porque não é eles têm guarnição na casa deles, eles têm quem fique dia e noite vigiando a porta da casa deles. E um pai de família, um pobre, não tem. Um cara desse aí, ele chega na sua casa, na casa de qualquer um aí, mata sangue frio, que ele fez com esse casal aí, certo que era usuário de droga, tudo bem, mas não por ser usuário de droga, o cara tem direito de tirar a vida das pessoas dessa maneira, e ainda debochar, chamar o cadáver, como é que foi que falou na hora que ele fiquei jogado dentro da cova, que ele disse um dizerzinho. Então vale lembrar ainda que ele ainda deixou, né? Ou seja, não foi somente a dupla, né? O casal que foi diretamente atingido, mas também 6 filhos, né? Pois é, agora você vê como que vai ficar umas crianças dessa. Você vê que ninguém conhece a família da parte do pai nem da parte da mãe, às vezes não tem nem condições de criar essas crianças. Vai se criar umas crianças tudo jogadas à míngua. Pois é, meu irmão, desculpem tomar o tempo aí. Foi um prazer falar com vocês. Um ótimo trabalho para vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, mas a gente, no caso deles, fica muito revoltado. Porque um homem desse aí era para a justiça correr atrás de direito e nunca mais na vida um cara desse ser solto. Sabe como tinha que fazer a prisão dele, qual é que era? Era botar ele dentro de um avião e soltar na selva daqui para Cruzeiro do Sul, com 5, 6 mil pés de altura. Soltar ele lá na selva. Se ele escapasse, amém para ele. Eu fico muito revoltado com o cara dele. Tá certo, nós agradecemos a sua participação, obrigado, volte sempre que puder, participe então do Bom Dia Rio Branco. Então muita gente ligou para cá, né, Tião, e comentou sobre esse crime macabro, né, na realidade esses crimes macabros, né, afinal foram 2 pessoas que morreram de forma covarde, né, tão medieval assim, e você está vendo imagens aí no momento em que o acusado ele confessa de forma debochada, sem nenhum problema, que matou as vítimas. E lembrando ainda que, como várias pessoas disseram aqui durante as suas participações, independente de ser usuário de droga, de algum produto entorpecente, independente de haver ou não a dívida, o outro não teria a justificativa e o direito de tirar a vida de 2 pessoas, de ocultar o cadáver, de prolongar por muito tempo o sofrimento de mais uma família. São 6h mais 51. Eu vou liberar o telefone agora para a última participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Eliseu, aqui no bairro da Vitória. Da Baixada do Sol? Estou participando aqui no bairro da Vitória. Certo, obrigado a todos os moradores do bairro Vitória que acompanham todos os dias o Bom Dia Rio Branco. Você acompanhou aí essa matéria, essa série de reportagens do competente repórter Paulo Roberto, onde mostrou que a polícia conseguiu localizar 2 corpos que estavam desaparecidos desde o mês de agosto do ano passado. Quase 9 meses se passaram e a polícia conseguiu dar uma resposta. O acusado confessou o crime e, de forma debochada, disse que tentou se livrar daquelas desgraças. Foi a palavra, o adjetivo que ele usou. O que você acha de tudo isso? É normal um cidadão desse? Olha, o que me chama mais atenção é a tranquilidade do cidadão desse, né? Porque um cidadão desse ele não merece nem estar mais vivo. Era para estar já morto também, porque a tranquilidade dele é uma tranquilidade muito sensível, uma coisa, parece que nunca aconteceu nada com ele, ele fica rindo para a população, para a Câmara. Então é uma coisa muito difícil. Um animal desse, eu não chamo nem de cristão, chamo de animal.
Porque um homem desse era para estar morto, não era nem para estar olhando, ninguém está nem olhando para as câmeras da televisão. Porque, meu Deus do céu, para quem tem família, olhar para a situação dessa é uma coisa muito triste. Situação difícil que a gente está passando no nosso Brasil, no nosso estado tão pequeno, e acontecendo essas coisas assim tão difíceis. Hein? Tá certo, obrigado pela sua participação. E com a participação desse nosso telespectador do bairro Vitória, nós encerramos as participações no Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, 1º de junho, falando de um assunto do qual nós, muito embora tenhamos a obrigação e o compromisso de mostrar para você que está em casa, nós não gostaríamos de maneira alguma ter mostrado um caso como esse aqui no Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, onde um casal foi assassinado, depois foi enterrado em uma cova rasa e em seguida os restos mortais foram retirados e tentando, assim de uma certa forma, enganar e dificultar o trabalho da polícia. Justiça seja feita à família, a toda a família desse casal, nossos mais sinceros pêsames e que Deus conforte a todos. São 6 horas, mais 54 minutos. Se você pensa que a gente vai respirar, dar aquela relaxada, não vamos não, viu? É que um mototaxista foi atraído por uma emboscada e morto por 6 tiros de pistola. O repórter J. Guimarães tem as informações. Sérgio Monteiro da Paixão se encontra na UTI do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco desde o meio-dia desta terça-feira, quando deu entrada ao hospital inconsciente, vítima de 6 tiros de pistola de grosso calibre disparados a queima-roupa. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que um homem, até o final da tarde de ontem, ainda não identificado, lhe convidou para uma corrida e, ao chegar ao local combinado, sacou a arma e efetuou os disparos. A polícia apurou também que no local já tinha uma outra pessoa em um carro para dar fuga ao atirador, que teria se evadido sem levar nada da vítima. Os colegas de profissão de Sérgio Monteiro ficaram revoltados com a demora para ele ser encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, sob a alegação de que não tinha vaga naquele momento. O nosso companheiro foi alvejado por 6 balas por volta das 11h30 da manhã e até as 15 horas da tarde ainda não tinha feito o procedimento de cirurgia. Foi comunicado, através do sindicato, que ou a gente tomava uma providência, chamava a categoria para fazer uma mobilização, ou o nosso companheiro ia morrer à míngua. Eu imediatamente fiz contato com alguns secretários, que chegou até o secretário de saúde, fiz contato com o prefeito, e a partir daí que veio um desenrolar, que o companheiro nesse exato momento está na mesa de cirurgia, passando pela cirurgia agora. A categoria dos mototaxistas ainda chegou a se reunir em protesto na porta do hospital para pedir agilidade no atendimento ao colega. No final da tarde, a direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco informou, através de sua assessoria de imprensa, que todos os procedimentos corretos já haviam sido adotados para o atendimento ao paciente. Mas, devido ao estado de gravidade que se encontra o mototaxista, ele vai permanecer aqui em observação médica. Só para reforçar, como havia dito antes, de chamar a reportagem, ele não morreu, viu? Ele ainda está internado no hospital de Rio Branco, viu? Em estado grave. São 6 horas mais 56 minutos. Pelo menos falar de coisa boa agora, né? Depois de tanta desgraça, tanta notícia ruim, nada melhor do que falar da Autoescola Vitória. Você que está querendo realizar o sonho de fazer a sua carteira nacional de habilitação, seja na categoria A, na categoria B, na categoria AB, ou você que já tem carteira nacional de habilitação, quer apenas adicionar, fazer uma adição de categoria, então não perca tempo, aproveita a promoção e a equipe da Autoescola Vitória, uma equipe totalmente preparada, instrutores capacitados para te ensinar com qualidade, te ensinar de verdade. E ainda, você que quer adicionar alguma categoria à sua habilitação, a Autoescola Vitória possui ônibus e também carreta para que você possa fazer todo esse processo na prática, aprendendo de verdade. 6 horas e 57 minutos, acompanhe o VT da Autoescola Vitória.
Mês das Mães Autoescola Vitória. Ganhe R$300 de desconto na sua habilitação. A maior e melhor autoescola da cidade traz no Mês das Mães uma promoção para deixar ela muito mais feliz. Um super desconto de R$300 na sua habilitação. Aproveite, essa é a melhor oportunidade para adquirir sua habilitação. Mês das Mães Autoescola Vitória. Rua Minas Gerais 815, Preventório. Fone 3223-5602. Uma empresa do Grupo Vitória. Tá aí, portanto, não deixe de aproveitar. Lembrando que a promoção terminava ontem, R$300 de desconto, mas o Nelson esteve aqui ontem no nosso Bom Dia Rio Branco e resolveu prorrogar essa promoção até o sábado. Hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado você ainda pode usufruir desses R$300 de desconto, você que está em casa e quer fazer a sua carteira nacional de habilitação. São 6 horas mais 58 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco tem mais notícias. Produtores da BR-317 fecham. O motivo você vai saber daqui a pouco no Bom Dia Rio Branco. Nós voltamos já.